Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, iremos iniciar a segunda aula neste momento, tá legal? Sobre polinômios. Nessa aula falaremos exclusivamente sobre multiplicação de polinômios, tá legal? Fiquem até o final desse vídeo, compartilhem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá legal? Compartilhem o máximo que vocês puderem. Compartilhem no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você estiver em rede social, compartilhe esse vídeo aí para ajudar bastante esse vídeo chegar em muitas crianças aí, beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Bom, como nós vimos na aula anterior, um pouquinho sobre expressões algébricas, um pouquinho sobre os tipos de polinômios. Nesta aula nós vamos começar a falar sobre multiplicação com polinômios, tá legal? Vamos aprender a multiplicar polinômios. Então prestem muita atenção. Na multiplicação de polinômios, as multiplicações serão efetuadas utilizando as seguintes propriedades. Primeira propriedade aqui, a propriedade de base igual e expoente diferente. Então, se a base for igual, no caso a base é o A, você copia a letrinha A e você soma os expoentes, N mais M. N mais M. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Observem aqui x ao quadrado vezes x elevado ao cubo, que a base aqui é o x, certo? Então, você mantém o x e você soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Tá legal? O de baixo, a mesma coisa. Observem que o de baixo, a base é igual. Se a base é igual, você mantém a base e aí você soma o expoente. Mas aí você fala, Anderson, mas o outro x não tem expoente. Tem sim. Quando o x não tem expoente, quer dizer que é 1. Então, aí você vai somar os expoentes. 4 mais 1, 5. Tá legal? Agora, o exemplo ao lado, quando eu tenho números e letras. Quando eu tenho números e letras, o número multiplica o número. Então, multiplica aí para mim. 2 vezes 3 é 6. Observem aqui que a base é igual. Então, você mantém a base. E você agora soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Número multiplica número e letra multiplica letra. O exemplo de baixo aí, ó. Vamos lá, número multiplica número. 3 multiplica o 2. 3 vezes 2 é 6. Observe que o x é igual. Se o x é igual, você mantém o x e você agora soma o expoente. Como esse x aqui não tem expoente, significa que é 1. Então, agora você vai somar 2 mais 1, vai ser 3. Tá legal? Número multiplica número e letra multiplica letra. Vamos agora fazer um exemplo, segundo exemplo aqui. Vamos multiplicar o 3x por tudo que está dentro dos parênteses. Tudinho. Então, vamos multiplicar o 3x por tudo que está dentro dos parênteses. Quem está dentro dos parênteses? Eu tenho dentro dos parênteses 5x ao quadrado mais o 3x menos 1. Certo? Então, primeiramente, o 3x ele vai multiplicar o primeiro monômio. Neste caso, é 5x ao quadrado. Aí vamos aqui no rascunho, aqui do lado. Rascunho. Então, eu vou ter 3x vezes 5x ao quadrado. Aí ficou igual o exemplo que eu fiz lá em cima, né? Observe que o número vai multiplicar número. 3 vezes 5 vai dar 15. Observe que o x é igual
Então, você mantém o x. E agora você vai somar os expoentes. Lembrando que esse x que não tem expoente é 1. Então, como vai ficar? 1 mais 2, 3. Então, eu tenho aqui 15x à terceira. Mais... Agora, o 3x vai multiplicar o 3x. Então, vamos lá para o rascunho. Sempre usando o rascunho. 3x vezes o 3x. Vamos lá. Número multiplica número. 3 vezes 3, 9. Letra multiplica letra. Observe que o x é igual. Então, você mantém o x. E o expoente de cada x é 1, porque não tem expoente. Então, quando não tem expoente, é 1. Então, vamos somar o expoente. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho aqui mais 9x ao quadrado. Olha o sinalzinho de menos agora, ó. Menos. Agora, o 3x vai multiplicar o menos 1. O 3x vai multiplicar o menos 1. Vamos lá para o rascunho. O 3x vai multiplicar o menos 1. 3x vezes menos 1. Qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Como está negativo, menos 3x. Acabou aqui a multiplicação do nosso polinômio. Vamos outro exemplo. Agora nós vamos multiplicar o 2x ao quadrado por todo esse parênteses. Como que vai ficar então? Eu vou ter aqui 2x ao quadrado vezes todo esse parênteses. Quem é todo esse parênteses aí? 5x menos 1. Então, nós vamos usar o rascunho. Tá legal? Então, o primeiro que eu vou multiplicar vai ser o primeiro monômio. Então, eu vou ter aqui que 2x quadrado vezes 5x. Vamos lá para o rascunho. 2x ao quadrado vezes 5x. Número vai multiplicar número. 2 vezes 5 é 10. Agora, observe que o x é igual. Então, mantenho o x. E observe que esse x não tem expoente. Quando não tem expoente, é 1. E agora, eu somo os expoentes. 2 mais 1 é 3. Então, eu tenho aqui que vai começar com 10x elevado à terceira. Aí, depois, eu vou multiplicar o menos 1. Então, vai ficar 2x ao quadrado vezes menos 1. Vamos lá para o rascunho? 2x ao quadrado vezes menos 1. Qualquer número multiplicado por 1 é sempre ele mesmo. Então, fica 2x ao quadrado. Como está negativo, fica menos 2x ao quadrado. Aí, coloca aqui menos 2x ao quadrado. Bem tranquilo, né? Agora, nós vamos ver uma multiplicação de um número por um polinômio. É mais fácil que o anterior, inclusive. Nós vamos multiplicar o 3 por todo esse parênteses. Como que vai ficar, então? 3 vai multiplicar todo esse parênteses. Quem é esse parênteses todo aí? 2x ao quadrado mais x mais 5. Observem aí que eu tenho 3 termos, né? Eu tenho o primeiro termo, 2x ao quadrado. Depois eu tenho o segundo termo, que é o x. E depois eu tenho o terceiro termo, que é o mais 5. Então, você vai multiplicar o número 3 por cada um deles. Então, vamos lá para o rascunho. Então, o primeiro que eu vou multiplicar vai ser esse. 3 vezes 2x quadrado. Número multiplica número. 3 vezes 2, 6. E sobrou o x quadrado.
6x². O próximo que eu vou multiplicar vai ser o x, que eu grifei de rosa. Então, vai ficar 3 vezes mais x. 3 vezes mais x dá 3x, como tem o sinal de positivo, mais 3x. E o último que eu vou multiplicar é o 3 vezes 5. 3 vezes 5, que facinho, que dá 15, né? Certo? Eu tenho aqui, ó, as 3 multiplicações. Tá legal? Vamos fazer um outro exemplo? Eu tenho aqui, ó, que eu vou multiplicar o 3 por todo esse parênteses. Aqui tem um parênteses. Como que vai ficar isso daí? Eu tenho 3 que vai multiplicar o 10x² mais o x² mais o 3x menos o 2. A gente pode fazer o rascunho ou pode fazer direto. Como o outro eu fiz o rascunho, vamos tentar fazer esse direto. Aqui eu tenho o primeiro termo, né? Aqui eu tenho o segundo termo. Aqui eu tenho o terceiro termo. E aqui eu tenho o quarto termo. Então, vamos multiplicar termo por termo. 3 vezes 10x², 3 vezes 10 é 30. Então, fica 30x². 3 vezes x² mais 3x², certo? Aí eu tenho o próximo, 3 vezes 3x. 3 vezes 3 é 9, então fica mais 9x. E o último, 3 vezes 2 dá 6. Como está negativo, menos 6. Tá legal? Agora nós vamos aprender a multiplicar polinômio por polinômio. Ou seja, eu tenho um polinômio aqui com outro polinômio aqui. Presta bastante atenção agora quando isso acontecer, tá legal? Então, eu vou ter isso daqui, né? Ó. 3x menos 1, que multiplica 5x² mais 2. Então, eu vou pegar o meu primeiro termo e vou multiplicar pelo primeiro termo. Vamos lá para o rascunho? Primeiro termo, ó, olha as flechinhas, tá bom? Primeiro termo com o primeiro termo. Então, eu tenho, espera um pouquinho. Primeiro termo com o primeiro termo. Vamos lá para o rascunho. Então, eu tenho 3x vezes 5x². Então, vamos lá. Número multiplica número. 3 vezes 5 é 15. O x é igual, eu mantenho o x. E agora eu somo os expoentes. Como esse x não tem expoente, é 1. Então, vamos somar os expoentes. 1 mais 2 é 3. 15x². Agora, nós vamos multiplicar o segundo termo. Então, 3x vai multiplicar o segundo termo. Presta bem atenção na flechinha. Vamos lá para o rascunho. Essa foi a primeira continha. Essa vai ser a segunda. 3x vezes 2. Número multiplica número. 3 vezes 2, 6. Como o x ficou sozinho, 6x mais 6x. Agora nós vamos multiplicar o segundo termo. Esse daqui, ó, que eu marquei de laranja. Então, vai ser esse daqui como o primeiro termo. Então, vai ficar como essa continha? Menos 1 vezes 5x. Qualquer número multiplicado por x é ele mesmo. Então, menos 1 vezes 5x é 5x, como está negativo,
menos 5x. Aí coloca aqui menos 5x. E por último, o menos 1 vai multiplicar o 2. Então vai ficar a última continha, o menos 1 vai multiplicar por 2. 1 vezes 2 é 2, como está negativo, menos 2. Agora acabou de fazer as flechinhas, são 4 flechinhas nesse caso. Agora vamos verificar aí se eu tenho alguma fruta igual. Eu tenho algum termo que tem a mesma parte literal, a mesma letra? Tenho, né? Eu tenho aqui o 6x e eu tenho aqui o menos 5x. Observem que a parte literal é a mesma. Se é a mesma, eu posso juntar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 15x a terceira. Então, quanto que dá? 6x salada, 6x menos 5x. 6x menos 5x dá mais 1x. 6 menos 5 é 1, né? Menos 2. Então, a nossa continha acaba aqui. Tá legal? Observem que a conta não é grande. Aqui eu faço o rascunho, né? Mas depois que a gente vai pegando o jeitão, não precisa fazer o rascunho. Vamos fazer outro? Eu tenho aqui agora todo esse parênteses multiplicado por todo esse parênteses. Como que vai ficar então? Eu vou ter isso daqui, né? 2x ao quadrado mais x mais 1 vezes 5x menos 2. Certo? Então, agora vamos fazer as flechinhas. Então, eu vou fazer a primeira flechinha com este. Opa! Eu vou fazer a minha primeira flechinha com esse daqui, ó. Então, a minha primeira flechinha vai sair daqui, com este daqui. Então, a primeira flechinha sai daqui para cá. Então, vamos lá para o rascunho? Então, o que eu vou ter no meu primeiro rascunho? 2x quadrado vezes 5x. Então, vamos lá. Vamos fazer a segunda flechinha. O que eu vou ter na segunda flechinha? Depois a gente faz a conta. 2x ao quadrado vezes menos 2. Agora vamos montar essa flechinha aqui, ó. O que eu vou ter nessa flechinha? X vezes 5x. E a outra flechinha? X vezes menos 2. Falta agora a última flechinha, que eu vou grifar aqui de vermelho. Né? Então, essa flechinha também vai vir para cá. Vai ter duas flechinhas aqui também. Ó. Uma vezes 5x e depois uma vezes menos 2. Certo? Agora vamos fazer as continhas. Como vai ficar essa continha? Número multiplica número. 2 vezes 5 é 10. Esse x, como não tem nada, tem expoente 1. Mantém o x. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho aqui, começando com 10x a terceira. O próximo, número multiplica número. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 2 vezes 2 é 4. Como está negativo, menos 4x ao quadrado. Depois, x1, 5, x, 1 mais 1 é 2, mais 5x2. Depois, x vezes menos 2 dá menos 2x, menos 2x. 1 vezes 5x dá 5x, mais 5x. E 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2.
certo? Agora vamos verificar aí se eu tenho a mesma parte literal. Onde que eu tenho a mesma parte literal? Eu vou grifar de amarelo. X quadrado, x quadrado. Observem que o x quadrado é a mesma parte literal. Então, como que vai ficar aqui? Eu tenho 10x ao cubo, que não tem parte literal igual, menos 4x quadrado mais 5x quadrado. Esquece o x quadrado, vamos olhar só para o número. Menos 4 mais 5 dá mais 1x quadrado. Outro que eu tenho a mesma parte literal é o x. Menos 2x mais 5x. Observem que a parte literal é o x e o x é igual. Então, como o x é igual, vamos olhar só para o número. Menos 2 mais 5, menos 2 mais 5 dá mais 3x. E sobrou por último lá o menos 2. Tá? Essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer o último exemplo aqui de polinômios com polinômios, tá legal? Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Sim. Vou colocar aqui 2x à terceira menos 2x ao quadrado vezes 3x à segunda mais 2x à terceira. Tá legal? Então, nós vamos trabalhar com essa multiplicação de polinômios. Vamos lá agora. O que eu vou fazer primeiramente? Grifar o primeiro termo daqui com o primeiro termo daqui. Certo? Então, vamos lá para o rascunho. Como vai ficar o meu primeiro rascunho? 2x à terceira vezes 3x ao quadrado. Número com número, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. O x, como é igual, você copia o x. E agora você soma os expoentes, porque é uma multiplicação. 3 mais 2 é 5. Então, começando aqui com 6x elevado a 5. Depois, nós vamos fazer com o segundo termo. 2x ao cubo. 2x ao cubo vezes 2x ao cubo. O 2 multiplica o 2. 2 vezes 2 é 4. Observem que a x é igual. Então, você mantém o x. E aí você soma os expoentes, porque é uma multiplicação. 3 mais 3, 6. Então, ficou aqui mais 4x elevado a 6. Agora, vamos grifar o segundo termo aqui. Então, vai ser este segundo com o primeiro do outro. Então, eu vou ter aqui menos 2x quadrado vezes 3x quadrado. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Como está negativo, menos 6. Observem que o x é igual. Então, mantém o x. E aí, você soma os expoentes. 2 mais 2 é 4. Então, eu tenho aqui menos 6x à quarta. E o último, menos 2x quadrado vezes 2x ao cubo. Número multiplica número, menos 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. Como está negativo, menos 4. Observe que o x é igual, então você mantém o x. E agora você soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, ficou menos 4x elevado a 5, tá legal? Então, nós vimos aí um pouquinho de tudo sobre multiplicação de polinômios, tá legal? Então, se você ficou até o final, se inscreva no canal, dê um like aí bem bacana, aperta o sininho que tem aí do lado do canal para você receber sempre notificações quando tiver aula nova, tá legal? E compartilhe ao máximo esse vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.